A primeira questão que nós lembramos é a seguinte, Rosângela. Nós não somos vítimas dos espíritos. Nós somos vítimas de nós mesmos. É exatamente nossa fragilidade e nossa maneira de interpretar as coisas que ocorrem conosco que abrem em nós o campo para a ação de entidades que atuam sobre nós. Nós sempre relembramos aqui, aos que frequentam a nossa casa, que não há nenhuma pergunta do Livro dos Espíritos que informe-nos que temos um obsessor cada um. Não há. Não há nenhuma das 1019 questões que diga todos os encarnados têm um espírito perturbador com ele. Mas existe, sim, literalmente, textualmente, no Livro dos Espíritos, a informação de que todos os que reencarnam na Terra têm um espírito melhor e superior a ele que o ajuda. Por que nós não nos sintonizamos com este amigo? Porque nos esquecemos que há espíritos que nos querem bem e que estão 24 horas por dia conosco? Porque para nós talvez seja mais fácil reclamar, não é o caso, seu caso, me refiro, eu digo genericamente, reclamar de que somos infelizes, que somos injustiçados, que Deus não nos olha, não nos ajuda e que por mais que eu faça, não tem jeito. Então existe em nós uma certa complacência, para não dizer moleza, diante de dificuldades que temos que enfrentar e que deveriam ser enfrentadas com a certeza de que temos protetores que nos ajudarão a vencer. Não perturbadores que estão querendo que a gente afunde. Este é o ponto de partida com o qual nós devemos tratar todas as dificuldades que surgem em nosso caminho. Ou seja, eu não sei se eu tenho perturbadores comigo, mas eu sei, porque os espíritos me informam, que um espírito bom, um espírito melhor do que eu, fica comigo o tempo todo, desde que eu nasci até a hora que eu desencarnar, e depois, inclusive. Isso eu sei. Mas vocês já notaram como a gente perde tempo choramingando os problemas, ao invés de perder tempo conversando com este amigo espiritual? Com pouquíssimas exceções aqui, que eu não vou nem perguntar, a maioria de nós hoje sequer pensou no espírito protetor. Sequer falou com ele. Sequer fez uma prece. Ai, Senhor, obrigado por eu ter esse amigão aqui que me aguenta as burradas. Ah, a gente levanta, quando muito faz um Pai Nosso pela metade, porque está atrasado. E completa a metade antes de dormir, se não adormecer, antes de fazer o amém. Então, são circunstâncias que, por equívoco nosso, nós imaginamos que somos vítimas das entidades perturbadoras, quando não somos. Só temos perturbadores quando eles encontram em nós campo aberto para atuarem. Agora, se você for na pergunta 469 do Livro dos Espíritos, abra a pergunta 469 do Livro dos Espíritos. Aliás, abra a 467 primeiro. 467. A pergunta de Kardec é: nós conseguimos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Resposta: sim. Porque eles não se ligam, senão aqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. É uma informação certeira. Eles só se conectam com os encarnados que os solicitam, que os atraem por seus desejos ou por seus pensamentos. Se você tiver sempre o pensamento nobre, o pensamento bom, as coisas boas iluminando você, não tem espírito que te aguente. Se ele é inferior, se ele é escuro, não vai te procurar. Agora, se nós não tomamos banho, se nós não nos higienizamos e atraímos o mosquiteiro todo para cima da gente, porque não estamos perfumados, a culpa é dos mosquitos? Não.
A culpa é porque nós não nos banhamos. Porque se eu tivesse tomado banho, os mosquitos iam procurar outro porco. Outro sem higiene, ao invés de ficar rodando em cima da minha cabeça. É mais ou menos, de uma forma muito mais poética e nobre, o que os espíritos estão dizendo. Claro que eles podem se afastar de nós. Por quê? Eles só se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos. O que quer dizer isto? Ai, eu quero fazer um negócio que eu sei que não é legal, mas eu quero. Você não está pedindo. Ai, ô Zé Pilintra, ô Bomba Gira, ou sei lá que nome tem aí do lado de lá, vem comigo que eu estou a fim de fazer um negócio muito errado. Você não está falando isso. Mas você está falando que quer, você está pensando em fazer algo que não é bom. E no fundo nós sabemos quando queremos fazer algo que não é bom. Quando nós emitimos este sinal, aí tem um monte de mosquito olhando. Olha lá, o cara não tomou banho. É o fedidinho. Vamos lá que ele está disposto. Vamos ajudá-lo. Nós estamos solicitando ajuda pelos nossos desejos. Ou, como continua a resposta, estamos atraindo estes espíritos por nossos pensamentos. Eu não tive a atitude, eu não fiz nada de errado, mas eu só penso nas coisas ruins. Eu só reclamo da vida, eu só acho que eu sou infeliz. Algumas pessoas falam assim, ai, bem que eu podia morrer, porque assim tudo se resolvia. Se você pensou, se você disse que queria, e se você externou isto, verbalmente ou por pensamento, é o suficiente para que todos os que estão por perto, na mesma faixa inferior, olhando, olha lá, o fulano está falando que ele quer morrer, vamos lá dizer, isso mesmo, se você morrer vai resolver tudo, isso, vai, morre mesmo, você não vale nada, se você morrer ninguém vai nem perceber que você morreu, deixa uma carta dizendo que você morreu por culpa da pessoa, do fulano, da fulana, ainda ele vai ficar com a consciência culpada e você vai ficar do lado de cá com a gente. Essas entidades elas vão estimular na pessoa a ideia, o desejo, só porque a pessoa pensou nisto. Então o que falam os espíritos para nós? Se você tem alguma ideia negativa, a primeira coisa, jogue ela fora. Porque se você não jogar, vai ter um monte de sócio. Mas a ideia é sua. Porque se você tem uma ideia que é ruim, mas que não é sua, você fala, credo, que coisa horrível, eu não vou pensar nisso mais não. Nunca pensei desse jeito. Você repudia a ideia. Mas se você é a dona da ideia, é você que está cogitando primeiro. Então é você que pensa. Essa dificuldade está tão grande que eu acho que a melhor coisa é que eu morresse. Coitadinho de mim, eu não valho nada. É a autopiedade. É isso que você acabou de expressar em relação é que eu não tenho colo. Se continuar pensando assim, vai ter um monte de colo. Né? Não, dessa vida mesmo. Nessa estrutura vibratória, vai ter um monte de colo cheio de espinho. Que vai piorar a sua carência, vai enfraquecer a sua força e você vai achar realmente, não tem saída. Então, a primeira coisa que nós todos devemos nos lembrar é que, se achamos que temos muitos espíritos negativos nos atacando, a culpa é nossa, não é deles. Quem diz isso é o livro dos espíritos. São os espíritos superiores que não nos iludem.